ao amanhecer. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, a atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa, nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro. E sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve à liça com disposição, avançando passo a passo, até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Olá, estamos saudando a todos com o nosso boa tarde, diretamente aqui do nosso Instituto Kardecista. Estamos iniciando mais um momento de tarde doutrinária, nas reflexões dentro do princípio espírita. Na tarde de hoje iremos trabalhar o valor da amizade. A expositora da tarde, Dina César, já está aqui conosco, que é trabalhadora integrante desta casa. E após a nossa abertura virtual e presencial, dando as boas-vindas a todos os espíritos vinculados com este trabalho, para que juntos, nesse instante, aproveitemos a oportunidade para que possamos orar, nos integrando assim com a equipe dos trabalhadores da Seara do Cristo Jesus de Nazaré, para que as nossas atividades fluam, alcançando objetivos para os quais ela existe. Então, o convite para você que está aqui presente conosco na casa, aqueles que estão nos acompanhando aí em seu lar, em sua residência, no seu local de trabalho, em qualquer local que estejamos, o pensamento é fundamental para integrarmos, através dele, a nossa comunicação com o plano dos desencarnados, nos dirigindo a Jesus, o nosso mestre, irmão e educador por excelência. Senhor e mestre, aqui estamos, te agradecendo mais uma vez por esta oportunidade de conhecimento, de reflexões doutrinárias que aclaram as nossas experiências na Terra, como espíritos imortais em processo de evolução. Obrigado, Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigado pelo trabalho que nos é oferecido para que possamos desenvolver as nossas potencialidades, caminhando para a perfeição, que é o nosso objetivo. Envolve, mestre, a equipe espiritual responsável por esta casa, nos dois planos da vida, para que juntos possamos caminhar rumo à evolução e à perfeição espiritual. E assim, em teu nome, com a assistência dos mentores espirituais do Instituto,
Nós rogamos a assistência para a palestrante Dina César na tarde de hoje, que seja envolvida e inspirada por aqueles que têm prazer em divulgar a mensagem de esclarecimento. Permaneçamos em paz, onde quer que estejamos, sintonizados com o amor do Cristo Jesus de Nazaré. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos, encarnados, desencarnados, que estão aqui no Instituto nesse instante, e a você que está aí nos acompanhando pelo canal YouTube, Instituto Kardecista da Bahia. Boa tarde, Dina. Seja bem-vinda. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde, companheiros do Instituto Kardecista da Bahia, presentes aqui no salão virtual e também no salão presencial, encarnados e desencarnados. Possamos fazer uma boa conversa hoje, né, acerca desse tema. Ok, seja bem-vinda, passo-lhe a palavra nesse instante e vamos ficarmos atentos, que a amizade é um amor que nunca morre, é uma mensagem espiritual. Então fiquemos atentos, Lidina com a palavra, bom trabalho. Muito obrigada a todos, obrigada, Edivaldo, mais uma vez, nosso boa tarde, que nós possamos agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante na nossa caminhada e presente na nossa vida. E a vocês que nos escutam, que a gente possa sintonizar na mesma vibração, de forma que a gente possa compreender melhor o valor da amizade em nossa vida. Não há, meus amigos, onde quer que a gente possa pensar na história da humanidade, alguém que possa viver sem amigos. São esses companheiros que a gente encontra na jornada evolutiva e aonde os primeiros amigos que nos são apresentados fazem parte da nossa família, dessa célula máter da sociedade. É por isso que no livro Constelação Familiar, no capítulo 12, que é um livro de autoria do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, Joana vai nos alertar para que as primeiras experiências, os primeiros laços de amizade, a gente desenvolve no seio da nossa família. E nós sabemos, a espiritualidade amiga já nos assegurou que estamos reunidos por famílias não apenas pelos laços de consanguinidade, mas também por uma necessidade evolutiva. Espíritos afins que se reúnem para cumprir a programação que iniciaram no momento, ou até para reparar também as diferenças que ocorreram em outras existências. É por isso que Joana, no capítulo 12, intitula esse capítulo como Educação para a Amizade. Significa que a amizade é algo que a gente aprende. A gente pode até no primeiro momento não sentir completamente próximo ou no exercício dessa virtude, que a amizade é um amor, como Edivaldo colocou aqui muito bem, um amor que não morre, porque ela está presente não apenas no plano material, mas a amizade também ultrapassa o plano espiritual, o plano dos desencarnados, porque essa virtude, essa prática da amizade não liga apenas a nós. Nós conseguimos até ter amizade pelos animais e eles pela gente. Não é? Quem já não viveu a experiência de ter um animal doméstico e aquele animal ser o elo que desperta amizade em você, que desperta um sentimento de cuidado, um sentimento de doação, de atenção. É esse o principal vínculo e a principal potência, o valor da amizade na nossa vida, porque ela nos leva ao desenvolvimento de outras virtudes. E nesse livro, Educação para a Amizade, eu reservei um trechinho onde Joana de Ângeles diz assim: quando se experiencia a amizade na família, com muita facilidade, ela se expande em relação a outras pessoas fora do círculo biológico,
favorecendo o enriquecimento da existência, estimulando o trabalho em benefício de todos. E aí a gente vai ver que gradativamente, quando nós sentimos amizade por alguém ou por algumas pessoas, a gente vai buscando vencer algumas limitações e a gente vai aprimorando aquilo que a gente tem de melhor. Porque o amigo, por mais difícil que seja ele, é a oportunidade nossa de crescimento e de reparação. Até porque um amigo do presente pode ter sido um inimigo do passado. E que pela oportunidade da reencarnação a gente consegue ir vencendo as nossas imperfeições, reconhecendo também as qualidades presentes na outra pessoa e desenvolvendo outros sentimentos. É por isso que se diz que a amizade é uma espécie de amor. E é um amor que não morre. A gente não precisa estar só fisicamente próximo a alguém. Às vezes a gente tem até amigos encarnados que estão distantes, mas o sentimento de amizade nos une, nos vincula ao mesmo propósito. E o convite que nós temos hoje de refletir sobre o valor da amizade é a gente pensar que a gente precisa se dar conta no que nós chamamos de amizade nas relações que nós desenvolvemos. Porque muitas vezes na nossa caminhada a gente esquece que o amigo é um ser, um espírito em desenvolvimento, assim como nós somos, e que ele tem qualidades, mas que ele também tem dificuldades. Ele também tem pontos a melhorar na sua caminhada, assim como nós. E aí nós queremos, de certa forma, mandar o amigo. Não é assim? O amigo não fez aquilo que a gente gostaria que a gente fizesse. O amigo fez uma escolha equivocada, porque eu fiquei tão chateada que se eu pudesse, eu me afastava de fulano. Ou então a pessoa falhou com a gente. E aí eu esqueci de perceber, de compreender que o momento dele não é o mesmo que o meu. E às vezes é essa relação de amizade que também vai nos curar. A medicina comprova já, não sou eu que estou dizendo, mas estudos já relatam que as pessoas que não desenvolvem vínculos de amizade estão mais propícias à solitude, à solidão, à depressão, estão trancafiadas em suas casas e até fugindo de uma lei, que é uma lei natural, que é a lei de sociedade. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que esse convite à amizade é um convite também de aperfeiçoamento de valores que em nós pode ainda estar adormecido. Tem amigos que são verdadeiros testes, não é? Às vezes a gente diz assim, mas fulano me tira a paciência. Mas é nesse exercício de tirar a paciência que a gente aprende a ser mais tolerante. Se essas oportunidades não nos chegam, como é que a gente vai poder aprender com elas? Então a gente deve enxergar sempre o amigo como uma bênção que nos cabe cultivar no clima de gratidão. Isso é uma sinalização que André Luiz faz em um livreto de bolso que se chama Sinal Verde. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, diz que o amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima de gratidão. Mas que nós precisamos lembrar que o amigo é um espírito em processo de desenvolvimento, assim como nós somos, com avanços e com estagnação. E a gente já sabe que é com estagnação, porque a gente sabe que ninguém retrocede. Graças à misericórdia divina, o que a gente aprende, a gente não perde. Então, o amigo, aqui a gente devota o nosso carinho, o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso amor, e que também corresponde isso para nós.
nem sempre essa correspondência será da forma como a gente deseja ou como a gente imagina. Esse amigo, com certeza, vai fazer isso tudo da forma que ele sabe, que ele compreende. E a gente, é nesse processo que a gente aprende a reconhecer que cada espírito tem a sua caminhada, cada espírito tem as provas que traz, e a gente vai reconhecendo que o amigo, como processo de desenvolvimento, como espírito em processo de desenvolvimento como nós, em algum momento eles podem nos ferir. E nós também podemos fazer a mesma coisa, porque ainda somos espíritos um pouco desorganizados, digamos assim, né? Em equilíbrio, tentando dar equilíbrio às nossas emoções e desenvolvendo as nossas potencialidades. Quando eu estava pensando nesse tema, que é uma oportunidade da gente estudar, né? E de pensar, inclusive, nas relações de amizade que a gente cultiva, eu estava pensando nesse exemplo da família, né? E me permitam vocês relatar uma coisa que é muito comum no núcleo familiar, qual eu pertenço, que é ter o amigo da família. Nós temos diversos amigos assim. O amigo era de um membro da família, era de um irmão ou de uma irmã, e aquela pessoa foi acolhida tal no seio da família que se tornou amigo da família. Então tem gente no nosso convívio, porque amigos são irmãos também de caminhada, que não faz parte da amizade só de um, não. É amigo da família toda. Então, esse exercício de acolhimento é na família que a gente aprende e que a gente estende para outros núcleos da sociedade, porque a sociedade é formada por diversas famílias. E quando eu pensava também nesse tema e me preparava, né, para esse bate-papo de hoje, eu lembrei muito quando a gente fala assim, ainda dos percalços que os amigos têm na caminhada e que nós também temos nesse exercício da amizade. Eu me lembrei de uma lenda que é muito conhecida, que eu tenho certeza que todos nós aqui presentes no Salão Doutrinário do UKB e aqueles que estão nos acompanhando por meio dessa transmissão, eu sei que já ouviram falar nessa lenda, que é uma lenda árabe que fala de dois amigos que estavam viajando no deserto e que durante a caminhada eles se desentendem, né? Um amigo ofende o outro e no meio do embate, da discussão acalorada, um amigo chega e dá um tapa no outro. E aí ele, muito sentido, ele se abaixa, né? Eles estavam próximos, chegando a um local onde tinha a presença já de água, de areia na areia do deserto. Ele se abaixa e escreve: hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. E aí eles continuaram caminhando, né? Em busca aonde eles queriam chegar, ainda com o desconforto da discussão, porque é normal, né? A gente tem um embate com o outro, tem um desalinho de energias. É normal que a gente continue com aquela sensação de desconforto. O que não é normal é que essa situação permaneça em nós. Aí a gente já tem que trabalhar outras questões. E aí chegou um momento em que eles chegaram próximo ao oásis, e aí o outro vai, no momento de se banhar nas águas, começa a se afogar. E esse amigo que tinha esbofeteado ele, corre e vai salvá-lo, né, Miguel? É uma lenda bastante conhecida. E aí esse amigo, depois que recupera as suas forças, recupera o seu ânimo, ele pega um estilete, um canivete que ele estava na mão e vai em uma pedra, em algo que seja mais resistente, e aí ele escreve ali: hoje, meu melhor amigo me salvou. E aí o amigo intrigado dizendo: mas vem cá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando eu bati em você, você escreveu isso na areia. Agora que eu te salvei, você escreve aqui, nessa pedra. E aí ele diz: mas sabe o que aconteceu? É que quando um grande amigo nos ofende,
nós devemos escrever na areia onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, onde o vento nenhum do mundo poderá apagar. A gente não sabe a autoria dessa lenda, mas ela vem atravessando, né, as gerações, e o importante disso é o ensinamento que ela traz. Porque em algum momento da nossa vida a gente também fere um amigo, a gente também decepciona, ou o amigo se sente decepcionado com a gente, ou e vice-versa. Mas o que é que cabe a nós? Enxergar a oportunidade, que nem sempre é fácil, porque vai mexer com o nosso ego ferido, vai mexer com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com prepotência, que são ainda empecilhos na nossa caminhada, que a gente enxerga todos eles, ou pelo menos faz o exercício de tentar enxergar, mas que a gente precisa trabalhar para que cada um desses empecilhos se torne uma virtude. Aí a gente começa a dizer que a gente vai acendendo luzes. E um amigo é uma luz na nossa caminhada. Às vezes a gente nem entende porque aquela pessoa se chegou até nós. Não é verdade? Outras amizades são fáceis da gente identificar, mas tem umas que a gente só constrói, como diz Joana de Ângeles, com processo educativo, educação para a amizade. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 937, na quarta parte do Livro dos Espíritos, é o capítulo 1 das penas e gozos terrestres. Kardec fala lá, é um item que se chama decepções, ingratidão, afeições destruídas. E Kardec pergunta o seguinte: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? E os espíritos não hesitam em responder que são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que han feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Veja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, servir-vos levado em conta o que vos foram ingratos. Serão tanto mais punidos quanto maior tenha sido a ingratidão. Ora, gente, quando nós falamos aqui e os espíritos respondem a Kardec, né, sobre essa questão da ingratidão nos laços de amizade, não se trata de dizer que não pode haver reparação nesse processo. Ele só nos alerta que aqueles que valem mais do que nós, não é um valor porque um está melhor do que o outro, não. Esse vale mais do que nós significa aqueles que caminharam já mais do que nós, aqueles que avançaram mais na caminhada, que compreenderam melhor o valor da amizade e que compreenderam que o amigo não é um ser perfeito, mas é um ser em aperfeiçoamento. E que cada um só oferece segundo as suas potencialidades. E aí nos faz pensar em Jesus. Que amigo mais especial nós temos na nossa caminhada do que aquele que é o nosso modelo e guia, daquele que se doou para nós e continua se doando. E foi caluniado,
e foi rejeitado. Os seus amigos, inclusive, de caminhada, tiveram medo na hora, né, do momento de perseguição, de crucificação do Mestre. Pedro, um amigo que o negou, mas que depois reconhece o amor de Deus por ele e a amizade fiel ao Mestre, e passa a ser o quê? Divulgador, quando Jesus diz: constrói, Pedro, a minha igreja na tua pedra, tu é rocha. Ou seja, atravessaste um momento de ignorância, de desconhecimento das minhas leis, das leis de Deus, mas agora você já está mais firme, você já sabe, você está mais preparado para ser rocha, no sentido de ser forte, a ponto de enfrentar as vicissitudes que a vida vai trazer e divulgar o evangelho de amor, divulgar que as relações na sociedade possam ser relações de amizade. Então, Jesus também sabia que os seus amigos tinham limitações, mas sabia que, à medida que cada um conhecesse de verdade, nunca mais, assim como nós, seriam os mesmos. Então, é esse processo de amizade que nos faz crescer, nos faz sair de nós para o encontro do outro. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item: amai os vossos inimigos. Tem assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor. Ainda estamos aprendendo, né, amor? Aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, se não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal, não se pode ter para com eles as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Isso aqui nos faz pensar que o sentimento de amizade é algo que não se finda com a morte do corpo físico e que todos nós trazemos aqueles que temos afinidades, não é? Por exemplo, tem pessoas que a gente encontra e que você diz assim: mas, meu Deus, como eu simpatizo com fulano, como uma energia boa, é companheiro de outras vidas, né? Companheiro de caminhada que vocês puderam se reencontrar. Mas tem aqueles também que às vezes a gente tem uma amizade que é mais contida. Porque a gente sabe que em algum momento existe algo ou uma situação que está gravada no nosso inconsciente, mas que a gente precisa resolver. E é essa oportunidade que nós temos no desenvolvimento desse sentimento de amizade, desse sentimento de amor. E eu gostaria ainda de lembrar, gente, pedir um parêntese para lembrar, inclusive, uma situação que eu vivi recentemente e que eu fiquei assim, achando que eu podia ter sido mais amiga. Eu tenho uma amizade que já perpassa mais de 33 anos e eu não sabia que o irmão dessa amiga estava muito doente e que ele estava hospitalizado, ele estava em tratamento de saúde e ele veio a desencarnar na semana passada. E aí eu recebi a notícia do desencarne do irmão dessa amiga. E aí eu disse: puxa, eu nem sabia que o irmão dela estava doente. E aí eu disse: bom, eu vou ao velório, né? E acabei
participando da cerimônia de cremação e tudo mais. Eu disse, bom, eu vou lá, porque eu preciso levar o meu abraço amigo, eu preciso levar a minha solidariedade, a minha companhia para essa família nesse momento. E aí eu fiquei meio que assim, me cobrando, porque eu disse, poxa, eu podia ter oferecido mais cuidado a ela durante esse período. Mas aí eu dizia para mim, mas eu não sabia que o irmão estava doente. E aí também a gente faz interrogações, né? A gente cobra dos amigos ainda, porque nós ainda temos muitas limitações. E aí, em algum momento, eu disse assim, mas ela nem me falou, a gente tinha uma amizade de tanto tempo e ela nem me avisou que o irmão estava doente. Sabe eu lá qual era a situação que ela estava enfrentando, mas a família? Sabe se ele gostaria que fosse falado da doença, do momento difícil que ele estava passando? E aí eu me lembrei do Evangelho no Lar, que foi assim um consolo para mim e ao mesmo tempo um momento de ampliação dessa consciência do poder da amizade, através da oração. Eu disse assim, não, eu apresentei meu cuidado. Meu cuidado podia não estar direcionado, mas quando nós nos reunimos lá em casa para fazer o Evangelho no Lar, nós oramos também por aqueles irmãos que estão doentes, por aquelas famílias que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão sendo cuidados em casa. E nós pedimos a intercessão dos espíritos amigos por todos eles. Então, se eu não orei direcionadamente para ele, mas tenho certeza que as minhas orações puderam envolver aquela família, puderam envolver todos. E naquele momento eu fui lá, movido por um sentimento de amizade, um sentimento de lealdade, um sentimento de doação, que eu não pude fazer muito durante o momento vivido, até por não ter conhecimento, mas naquele momento de despedida do corpo, eu estava ali presente, prestando a minha solidariedade. Então, gente, a gente deve pensar sempre na amizade como esse viés que é capaz de despertar em nós sentimentos mais elevados, sentimentos mais novos. Nós sabemos que é um processo educativo, que é uma conquista, porque nem sempre a gente se quer abrir para o amigo mais difícil. E também não é de uma hora para outra que a gente diz assim, todo mundo é melhor amigo, né? A gente tem, principalmente se a gente tem desavenças do passado, a gente tem que ir vencendo essas imperfeições, tem que ir fazendo o exercício do autoconhecimento, se perguntar por que eu ainda não consigo ter um coração mais amoroso, por que eu não consigo sair de mim em direção dessa pessoa que eu posso me devotar, que eu posso me dedicar. Por que eu não faço isso com alegria? Porque para os amigos a gente faz com alegria. Mas a gente deve enxergar que lição está contida nisso e qual é o convite ao nosso despertamento. Porque a gente vai sempre lembrar que a amizade rompe algumas dificuldades que a gente possa ter na caminhada. E a primeira coisa é enxergar que os nossos amigos são pessoas também que atravessam as suas dificuldades. Tem gente que idolatra o amigo, né? Tudo que meu amigo disse aqui é isso mesmo. Eu nem paro para refletir se meu amigo está certo. Ou então, que na primeira dificuldade do amigo, não quero mais saber. Né? Deixa para lá. E aí a gente precisa compreender que esses amigos de hoje também possam ser aqueles que, se a gente não feriu nesta existência, a gente pode ter ferido em outra. Então, são oportunidades de elevação e a oportunidade da gente desenvolver esses valores que ainda podem estar latentes em nós e que não conseguimos despertar. Quando nós falamos ainda desses amigos de caminhada, a gente deve lembrar não só daqueles que Jesus concede aqui encarnados, né, para nos apoiar
dos desafios da existência, né? Como espírito e na carne, a gente precisa da palavra amiga, daquele que pergunta, que se preocupa pela gente. A gente deve também lembrar dos nossos amigos espirituais, daqueles que se devotam a nós sem querer que a gente devolva nada para eles. Eles esperam, sim, que a gente possa aproveitar as oportunidades de elevação, que a gente possa aprender, nos animam na caminhada, nos inspiram, nos incentivam, por misericórdia de Deus, estão aqui para nos auxiliar, porque já viveram experiências semelhantes à nossa, e por saberem mais, por já terem evoluído, por já terem superado questões que a gente ainda está tateando, já podem nos orientar, podem nos servir de condutores da nossa existência, mas não farão por nós aquilo que é responsabilidade nossa. Sabe por quê? Porque conhecem o valor da verdadeira amizade. Uma outra coisa que também é muito comum é que quando a gente se desentende, não é todo mundo não, viu? Porque tem pessoas que já conseguiram compreender a importância disso na nossa caminhada. Mas às vezes a gente se aborrece com um amigo, corta relações com um amigo, ou se estremece, e aí começa a depreciar o amigo, né? Aí aquela pessoa, poxa, não enxergo mais as qualidades dele, eu agora só estou vendo os defeitos. Só estou vendo os defeitos, esquecendo inclusive que eu também tenho defeitos, e aí eu passo a ser infiel à experiência vivida, porque foi alguém com quem eu abri o meu íntimo, alguém a quem eu contei as minhas dificuldades, alguém com quem eu confidenciei, e aí, porque aquela pessoa, porque eu me desentendi com ela, porque ela não fez a minha vontade, ou porque ela me disse alguma verdade, aí eu resolvi me afastar. Não presta mais para mim, não. É por isso que a gente precisa entender que o exercício da amizade é também um exercício de valores éticos. Quem é que não lembra daquela frase aqui? Que olhe e selecione bem as suas companhias, as suas amizades, né? E os mais velhos ainda diziam, diga-me, né, como fazia o filósofo, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Porque a gente sabe que existe uma relação de sintonia e que a gente pode influenciar. Então, agradecemos sempre a Deus, aos espíritos mais elevados, por serem esses amigos incondicionais na nossa caminhada, que enxergam as nossas dificuldades, mas nos ajudam a vencer, sempre trazendo para nós o compromisso e a lembrança que o esforço para vencer as nossas mais inclinações é sempre nosso. Então, o amigo, ele deve ser uma ponte que nos ligue, e a amizade, o desenvolvimento da amizade é uma ponte que nos liga a valores mais elevados. O amigo não é aquele que é um trampolim para atender às minhas exigências. O amigo não é aquele a quem eu deposite interesses materiais e que eu tenha relações por interesses. Não é amizade. Isso é equívoco. Isso são situações onde a gente ainda se deixa enganar pela nossa própria imaturidade, pela nossa própria ainda falta de consciência do valor de uma verdadeira amizade. E existe uma coisa, gente, que também a gente deve refletir, que eu trouxe aqui para nós, é para a gente pensar, inclusive, nas relações de amizade na atualidade. Né? Nós temos um meio poderoso, que são as ferramentas da nova tecnologia, que não foram criadas para disseminar o mal, não, pelo contrário, é fruto também da providência divina na nossa vida, porque é um reflexo do nosso desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento do progresso da humanidade. E quando a gente pega as redes sociais, a gente tem ali o quê? Uma solicitação de quê? De amizade, né?
Ninguém manda para uma rede uma solicitação de inimizade. Quem é que vai querer solicitar? Quem é que vai aceitar o inimigo? A gente quer aceitar o amigo. E aí a gente precisa pensar por que isso, estrategicamente, essa solicitação é de amizade. É porque isso é potente, é poderoso. Ninguém ia querer uma rede de pessoas que lhe fizessem mal. Mas a gente precisa perceber que a realidade virtual é diferente da realidade real. E que o virtual deve ser reflexo daquilo que a gente vive, mas daquilo que a gente busca disseminar para melhor. E a gente tem que ter um cuidado com essas amizades virtuais, porque às vezes elas são apenas superficiais. Elas não mergulham no nosso íntimo, não são capazes de adentrar as portas do nosso coração e de nos conhecer, de nos ver como nós somos. Então, minha gente, ter amigo virtual é bom, mas ter amigo presencial é melhor ainda. E ter amigos espirituais, poxa, é uma conexão divina, porque são aqueles que nos auxiliam também na nossa caminhada e nos confortam. Não nos deixam sofrer solidão, como nos lembra Chico Xavier. Chico tem uma frase que diz assim: valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Por isso é que a sociedade deve caminhar para ter relações de amizade, porque à medida que a gente for avançando, que a gente for compreendendo que a porta da amizade é um meio da gente desenvolver outras virtudes, a gente vai ter uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais fraterna, onde essas relações de amizade não necessitarão de decretos para existir, né? Como a gente tem acordos de amizade, pacto de amizade entre as nações. Esse valor da amizade vai ser expresso pelo sentimento fraternal, quando eu conseguir enxergar que o meu amigo é um ser assim como eu, é um espírito como eu, também em expiação, em provas, mas que eu não preciso me envergonhar disso. Eu preciso trabalhar com afinco pelo crescimento espiritual meu, e à medida que eu possa ajudá-lo com o meu exemplo, com a minha palavra, com o valor de uma amizade sincera e que nos envolve nos dois planos da vida. E que nós possamos cada vez mais qualificar as relações de amizade que nós possuímos. Lembrando, que tipo de amizade eu tenho? Como é que eu trato o meu amigo? Como é que eu também sou tratada por esse amigo? Que oportunidades eu recebo como um convite para desenvolver a amizade? Eu posso aprender a ser amiga de alguém. Eu posso aprender a desenvolver esses valores porque eles já estão em mim. Eu só não tenho consciência deles. Então, que a gente possa sempre pensar naquele que é o nosso amigo de todas as horas, naquele que mais do que nós enfrentou situações difíceis e soube amar. E soube apresentar para nós a amizade como um elo de ligação entre seres espirituais, vivendo a experiência na matéria, entre seres que estão no outro plano na vida, no plano dos desencarnados, e que nos liga a todos nós com a teia de sentimentos mais elevados, para que a gente possa ter atitudes mais ponderadas, atitudes mais coerentes
Às vezes o amigo precisa de uma que a gente seja firme com ele, para tirá-lo de um abismo, que a gente também seja, mas que a nossa firmeza não deixe de se afastar do sentimento de amor e de ternura. Que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Ok, que assim seja. Estamos todos aqui vinculados agora nesta energia, né? A energia da amizade que circula em todos os ambientes que nós estamos, com possibilidade, se ainda não existe, de desenvolver com aqueles que nos relacionamos. Então, aqui no chat, Dina, nós temos aqui Jorma Souza Santos. Está aqui, boa tarde, minha querida amiga Dina. Está aqui presente, acompanhando o nosso processo de reflexão. Temos aqui também uma fala de Antoniel, muito pertinente, que a gente vai trazer aqui, tem a ver com o tema tratado aqui nesse instante. Não é uma pergunta, mas é um reforço, que ele diz assim, que a amizade continue sendo a melodia que embala nossos dias e a força que nos impulsiona a seguir em frente, sempre acompanhados por aqueles que caminham ao nosso lado com amor e sinceridade. Antoniel, a contribuição dele nessa tarde. Fazer alguma reflexão? Gente, quando o Antoniel diz isso, é verdade, né? É difícil a gente viver. Pensa aí, a gente que já enfrenta nossas dificuldades e a gente não tem um ombro amigo, a gente não tem alguém que a gente possa até chorar um pouquinho, né? Ou contar nossas pitangas. Linda aqui está dizendo SOS Preces, eu me lembrei também. É um ombro amigo, é o slogan, né, do nosso serviço de atendimento fraterno. Você veja o valor da amizade e o poder do acolhimento. Que quem liga para o SOS não sabe nem com quem está falando, mas é uma relação de amizade. Abre o coração. É de coração para coração. Então, gente, esse móvel é necessário para o nosso desenvolvimento, inclusive para nos tornarmos em pessoas mais amáveis, mais doces, porque se a gente só tivesse relações de enfrentamento, imagine vocês, nós seríamos sempre aquele que estaríamos brutalizados. É por isso que, às vezes, dentro das nossas imperfeições, eu tenho uma amiga aqui também, que o Otávio também conhece, que ela diz assim, com certas pessoas a gente tem que manter distanciamento estético. Não é que você tenha que agredir a pessoa, não. Mas se aquela pessoa tem uma vibração conflituosa e você, como ser ainda em processo de aperfeiçoamento, sabe que também tem essa vibração, mas que está tentando vencer, se você bate na sintonia no embate, se você aceitar esse convite, olha o que vai acontecer. A pessoa vai trazer à tona aquilo que você ainda está precisando vencer. Então, o amigo é aquele que é jardineiro da nossa alma, do nosso coração. É aquele que é capaz de despertar em nós o que a gente tem de melhor. Então, a gente precisa realmente do móvel da amizade, desse móvel da amizade, aproveitando esse momento para dar um abraço também carinhoso em Jorma, que é uma amiga querida, e está aí, nesse momento aqui, nos acompanhando. Pois é. Jorma está dizendo aqui que Dina salvou minha vida por muitas vezes com sua amizade e amor fraterno. Então, boa tarde, Jorma, seja bem-vinda, receba o abraço de toda a família que está nesse momento. E Dina, eu coloco o filho de Azevaldo aqui para você fazer a consideração. Pergunta. Ele diz assim, amizade seria também a capacidade que devemos desenvolver, entendendo que o amigo é o espírito em processo de perfeição, que dessa forma comete equívoco, assim como também se comporta assertivamente?
Com certeza, doutor Evaldo. A sua pergunta é muito pertinente. A gente precisa entender que o amigo também é um ser que tem as suas labutas, as suas imperfeições, assim como nós temos. Quando a gente se fecha no exercício de não compreender esse amigo, a gente perde a oportunidade de descobrir as suas verdadeiras qualidades, né? Porque todos nós temos pedras a lapidar, né? Um dos convites do Evangelho de Jesus é esse: lapide as suas pedras. Você não sabe o tesouro precioso que está escondido dentro delas. E essa sua pergunta me faz lembrar de uma situação que eu mesmo vivi e que eu acredito que nós, enquanto espíritos imperfeitos, que nós também tivemos essa experiência. Eu tenho uma amiga, não é Jorma não, minha gente, mas eu tenho uma amiga que eu me decepcionei muito com ela, porque criei eu as expectativas de que a amiga pensava como eu pensava. E esse espírito tem os seus próprios pensamentos, tem o seu próprio desejo, tem livre-arbítrio e toma suas próprias decisões. Então, na medida que essa amiga não correspondeu a uma atitude que eu esperava dela, eu fiquei muito decepcionada. E cheguei a um dado momento que eu disse para mim mesma: não é mais minha amiga, não. Eu acho que eu vou romper com esse laço de amizade e eu vou mudar de categoria. Eu mesmo decidi. Eu vou mudar, eu vou tirar de amigo e vai virar colega. E aí, gente, mais sofri, viu? Sofri, como a gente diz, né? Feito uma lavera, né? Assim que a gente fala. Mas fiquei em uma tristeza, porque eu queria tirar a amiga do posto de amiga. Eu queria transformá-la em colega. E aí, até que um dia eu ouvi uma palavra de uma pessoa que me disse assim: não pense nisso assim não, sua amiga continua sendo sua amiga. Ela apenas é uma pessoa que se equivocou nesse momento. Nesse momento ela foi infeliz. E aí eu guardei aquilo e fiquei pensando. Eu disse: mas na verdade, gente, essa pessoa não deixou de ser minha amiga. Aí olha o exercício da reflexão. Eu que estava sendo o quê? Intransigente. Eu estava me colocando no lugar de vítima. Então, aceita seu amigo como ele é. Assim, porque aquela pessoa me aceita como eu sou. Parece até letra de música, né? Porque tem isso também. E a gente vai perceber que o amigo, ele não é perfeito, mas ele tem qualidades. E que você, com a sua amizade, pode ser até aquele fator que o ajude a vencer as imperfeições e ele as suas, porque essa amiga também me ajudou. Com certeza. Pode acontecer tudo que a gente espera, que a gente ainda é muito pequeno, como você bem falou. Pensar que o pensa igual a todos. José tem mais uma pergunta aqui que eu vou trazer para você fazer as considerações. Dentro do tema, ele diz: o que dizer daqueles que, sem perceber exatamente o que significa amizade, não tem coragem de chamar a atenção do amigo quando se faz necessário, por este ter cometido um equívoco? Porque tem muitas vezes faz isso, né? Meu amigo e a amiga, a gente às vezes fala e não tem essa coragem de se aproximar e conversar. Né? O que José, exatamente, Edivaldo, o que José Valdo traz é muito interessante e me faz lembrar muito as relações dos pais. Principalmente aqueles pais, como a gente costuma dizer, os pais de antigamente. Que às vezes a mãe, o pai dizia assim: eu não sou seu amigo, não, eu sou seu pai, sua mãe, eu não sou seu parceiro. Não é que o pai ou a mãe não quisesse uma relação de afeto, de proximidade, não. É que ele tinha consciência e tem a consciência de que ele é o condutor e aquele que conduz, aquele que é amigo de verdade, nos fala a verdade. Mesmo quando a gente está equivocado,
é preciso ter coragem, porque se a amizade existe, ela não se rompe por isso não, gente. Ela fica ainda mais qualificada, porque a verdade está inserida no contexto. O companheiro Miguel e Otávio também levantaram aqui o dedinho. Eu queria fortalecer isso aí, porque é na autonomia que a gente sente aquela amizade. Exatamente. A gente envelhecer, mas não pode perder a gente não perde, não. E aí a gente, né? Interessante isso aí. Família, cara, é um exemplo. É onde estão os nossos primeiros amigos. É na família. Também. Quando você cria expectativa de determinadas pessoas, não. Você não está a sua expectativa. Você não está deixando que ele dê a opinião dele sincero. Então, o não dele naquele momento, a negativa dele, me ajudou a você melhorar bastante. Você enxerga isso, você dá um pouquinho de calma, oportunidade e melhora o comportamento. Porque a amizade, ela se manifesta com a maturidade também. A gente tem amigos que são imaturos, gente. Tem espíritos que têm ciúme de amizade. Eu já vivi situações, inclusive, que uma pessoa me perguntou assim: você, quem é mais importante? A amizade de quem? De fulana, de cicrana? Eu disse das duas, porque as duas são amizades diferentes. Com você eu faço tal coisa, com fulano eu faço outra coisa. E não existe essa questão de eu só ser amigo de um e não ser amigo do outro. Então, a amizade, você entender que seu amigo lhe diz algo mais firme, mas que é para o seu bem, isso também passa pela sua escolha de maturidade, de refletir. Vou pensar nas palavras desse amigo. O que é que ele está querendo me avisar? E a gente não pode esquecer ainda mais que amigos são, a gente costuma dizer o quê? Que amigos são anjos sem asas. Quantas vezes a espiritualidade é levada, sabendo que nós estamos em um momento de desalinho, utiliza um amigo como instrumento. Como diz o ditado, nós somos todos anjos de uma asa só, por isso precisamos unir aos outros para poder caminhar. Ainda são Odina, com suas considerações, nós estamos chegando ao final. Os demais que não fizeram perguntas, estão aqui agradecendo pela oportunidade. Sinael, José Paulo, Maria, Pureza, todos aqui pela reflexão que foi feita agora à tarde. Então, vamos encerrar o momento do plenário, suas considerações em meio minuto. Agradeço a oportunidade, isso também é coisa comigo, né? Eu agradeço essa oportunidade, gente, que à medida que esse tema chegou, quando Edivaldo me perguntou, você faz essa doutrinária? E que eu olhei o tema, eu disse o valor da amizade. Eu disse, poxa, esse tema é tão bonito e ao mesmo tempo tão profundo, que eu digo, você não consegue nem dizer não. Eu disse, vamos para o desafio do aprendizado e de tentar, pelo menos com a ajuda da espiritualidade que por amizade me acolhe e me acompanha nessa minha existência, vamos tentar passar um pouco do valor dessa amizade e de perceber que se esses amigos espirituais e os amigos que nos cercam aqui, a gente não é nada. A gente não se desenvolve enquanto ser, enquanto espíritos melhores. Então, que aproveitemos a oportunidade de levar a nossa palavra amiga, de levar o nosso consolo. Jorma disse aí que eu salvei ela muitas vezes com a minha amizade, mas eu posso dizer que ela e tantos outros que eu já nem sei mais, porque nessa existência eu não me recordo, com certeza também já me salvaram com sua amizade. Então eu só posso agradecer a essa casa e aos companheiros aqui presentes, também aqueles que acompanharam a gente aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Obrigado por essa oportunidade de aprendizagem. Tá mais.
Ok, agradecemos também a colaboração. Estamos concluindo o nosso momento doutrinário. E nesse momento nós abrimos com a prece de Divaldo Franco e vamos encerrar com a ordem divina Joana de Ângeles, na voz de Divaldo Franco, a nossa homenagem para esse momento. Aqui no salão, solicito que todos nós nos recolhamos mentalmente, percebendo a presença do campo espiritual que trabalha conosco, nos envolvendo nos fluidos espirituais. Muita paz, no próximo sábado estaremos aqui novamente. Que Jesus nos abençoe. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ele é manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente, na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Todos esses aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo e assim mesmo a ordem, esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem. Conscientizando-te que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedade e desgostos, porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo